Amém. Vamos à leitura da nossa leitura diária, da leitura anual do ano 2025, da leitura bíblica. Estamos no livro de Gênesis. Vamos ler hoje, dia 11, do capítulo 31 até o capítulo 33. Depois vamos prosseguindo aí, continuando a leitura. Então, olha só como não demora, né? Estamos no dia 11 e estamos no capítulo 31. 3 capítulos por dia, para chegarmos e finalizar a Bíblia por completo no fim de 2025. Dia 31 de 2025 a gente finaliza. Nesse passo de 3 capítulos por dia. Então, vamos ler agora capítulo 31, nesse dia 11 de janeiro. 11 dias lendo a palavra de Deus. E chegamos a 31 capítulos. Esse livro de Gênesis ele tem 50 capítulos. Ou seja, você coloca uma meta e você alcança. E depois você vai dizer, nossa, lemos um livro da Bíblia muito rápido. Entendeu? Se você não tiver meta para a sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Lugar nenhum. Seja para ler a Bíblia, seja para ir à fila para a procura de um emprego, seja para o que for, você não vai alcançar. Porque você não quer. Mas se você quiser, Deus, Ele faz e Ele dá. Amém? Então vamos lá. Aqui no capítulo 31, vai falar, Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Que diz assim, então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam, Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai. E do que era de nosso pai, fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou a Jacó e chamou a Raquel e a Leia, ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes, vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesma sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando eu lhe dizia assim, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados será o teu salário, todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra, e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia, e disseram-lhe, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos agora. Pois faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, um dos seus filhos,
e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda, que havia adquirido o gado que possuía, que alcançaram em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha. E levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias. E alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe: Guarda-te que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara a Jacó a sua tenda. Naquela montanha, armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste que te esquivastes de mim, e levantastes as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugistes ocultamente e te esquivaste de mim? E não me fizeste saber para que eu te enviaste com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa. Também não me permitistes beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andastes fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te que não falhes a Jacó, nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que me furtastes os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, porque dizia comigo: Se porventura me não arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse ao seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. Ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu tive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. E não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado. Não te trouxe eu o despedaçado, eu pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requererias. Estava eu de sorte que de dia me consumiu o calor, e de noite a geada, e o meu sono se foi dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 anos servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-os ontem à noite. O pacto entre Labão e Jacó em Galede. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu é.
E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que estiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saduta, porém Jacó chamou-lhe Galeed. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galeed. E Mispa, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis que este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E sacrificou Jacó o sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Trinta e dois. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhe, dizendo, assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servos, e enviei para o anunciar ao meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. Os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos em 2 bandos. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e faz-te bem. Menor só eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que tivestes com teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porventura não venha e me fira, e a mãe me fira, e a mãe com os filhos. E tu dissestes, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou dali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos, e deu-o na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos, passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú do meu irmão te encontrar, e te perguntar, dizendo, de quem és, e para onde vais, e de quem são estes diante da tua face, então dirás, são de servo de Jacó, presente que envia ao meu senhor.
Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme esta mesma palavra, falareis a Esaú quando o achares. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura, aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face, e ele, porém, passou aquela noite no arraial. Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse: de qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nevo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nevo encolhido. Capítulo 33. O encontro de Esaú e Jacó. E levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e seus filhos atrás. Porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou diante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? Ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? Ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomastes contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho contigo ovelhas e vacas de leite, e se as fadigares somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face do teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está contigo. E ele disse: para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim, tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Jacó chega a Siquém, e levanta um altar. E chegou Jacó a salvo a cidade de Siquém,
que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Aleluia. Então esta é a leitura do dia 11 de janeiro. Ficaremos aqui e prosseguiremos no dia 12, com o capítulo 34, 35 e 36. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.